Então vamos lá, vamos voltar na camada de ações, né? Botão direito, entra ali nela, vamos colocar aqui mais ou menos 300, vamos colocar para o y também. Então this.quadrado.y igual a, vamos colocar aqui 250. Então ele vai descer agora um pouquinho também, né? Só você dar Ctrl Enter que você vai então verificar isso. Ó, ele veio mais ou menos para essa posição aqui. Ok. Outras propriedades que nós temos aqui para ele, por exemplo, é a rotação. Então this.quadrado, que é o objeto, ponto rotation igual, vamos colocar aqui, por exemplo, 45 graus. Então ele vai aplicar uma rotação naquele objeto em 45 graus, né? E eu poderia fazer várias outras associações aqui para ele. Inclusive uma que é muito utilizada, que é quanto à visibilidade dos objetos. Tá? Então nós temos o visible aqui, ó, e eu posso definir se ele é visível ou não. True significa verdadeiro. Então eu estou passando que a visibilidade dele é verdadeira, né? Já está, ele já vem por padrão. Seria burrice colocar isso. Agora aqui o false, ó, ele fica oculto. Então, o objeto some. Eu posso fazer com que, em alguns momentos dentro da minha animação, esse objeto suma e depois ele volte a aparecer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, aquela opção de alert, né, que nós vimos. Vou colocar aqui, clique aqui para o quadrado aparecer. Ok? Perfeito. E aqui, então, eu coloco, depois que ele mostrou esse alerta, essa informação como true. Ctrl Enter. Não tem muito sentido, mas, olha lá, não está mostrando nada. Clica aqui para o quadrado aparecer, pronto. Ele ficou visível, né? Então, assim, tranquilo. É só a forma de você passar aí algumas instruções para os objetos, né? Não tem aí segredo nenhum. Tendo feito isso, né, outra coisa aqui, só antes de dar sequência, percebam que aqui na cena ele me fala que eu tenho, ele coloca essa informação com os códigos. Então eu tenho aqui ações no meu quadro 1 e eu tenho ações voltadas para o objeto quadrado. Tá, joia? Então são aqui, ó, duas informações que eu tenho. Ó. Essas ações voltadas para o objeto foi o que eu tinha feito anteriormente, quando eu não setei quadro nenhum para aplicar as ações. Essas aqui são as ações que eu estou fazendo no quadro 1. Então isso aqui também facilita para o desenvolvedor acessar aqueles códigos, né, que ele está montando. Então é uma organização aqui, depois nós vamos entender e utilizar um pouquinho mais isso aqui na prática. Perfeito. Tendo feito isso, nós já temos o básico aqui do básico para poder trabalhar, né, relacionado aí a objetos. Então agora eu quero fazer o seguinte, eu quero começar a manipular isso que eu tenho aqui dentro da minha área de trabalho. Vou fechar ele, vamos criar uma pequena animação ali com o objeto. Vou colocar aqui então ele. Aqui, ó. Vou colocar ele aqui à esquerda. Agora no quadro 20, botão 20 não, vamos colocar um pouco mais, 30 para dar um pouquinho mais de um segundo. Vou inserir quadro-chave, colocar ele aqui à direita. Ok. E vou criar uma interpolação clássica para que ele vá desse lado ao outro. Ó. Poderia também aqui aplicar uma rotação no objeto, né? Posso pegar a ferramenta de transformação aqui, ó, girar ele. Ó, perfeito. Então nós temos aqui uma leve rotação nele. Ó. Beleza. E aqui então ele tem uma animação que vai de um ponto ao outro. Ok. Eu vou criar um outro objeto aqui abaixo. Pode ser um círculo. Ou o que vocês quiserem aí. E esse círculo ele vai dar dinâmica a esse objeto. Vou colocar a cor dele aqui, ó, diferente. Vou tirar o contorno dele. Ok. Para que eu possa programar esse objeto, ou ele tem que ser clipe de filme, ou ele tem que ser botão. Né? Então vamos aqui pressionar o F8 e eu vou converter ele em um botão. Ok. Eu vou chamar ele de pode ser btn de botão underline play. Ok. Perfeito. Agora, eu tenho um clipe de filme e tenho um botão. Esse botão não tem nome de ocorrência ainda. Vou chamar ele aqui de btn underline play. A mesma coisa que eu tinha feito lá. Né? Não tem problema nenhum, porque lá é clipe de filme. Ele não pega aquele nome, ele pega o nome da ocorrência, isso já foi falado. Porém, vocês vão ver o seguinte. Aqui eu acabei colocando na mesma camada. Ó, baita vacilo meu. Olha o que aconteceu com o objeto. Então, vou fazer o seguinte. Vou selecionar ele, dar um Ctrl X. Vou inserir uma nova camada. Ok, vou chamar de botão.
Pronto, vou dar um Ctrl Shift V, que aí ele cola no mesmo local. Na próxima aula nós vamos começar com eventos. Primeiro eu vou fazer eventos passando para o Movie Clip, que é esse clipe de filme, e depois eventos para o botão, para que vocês possam entender que não depende do objeto ser botão. Ele tendo um nome de ocorrência, eu já posso passar qualquer tipo de evento para ele.